Olá, tudo bem? O texto para nossa reflexão de hoje se encontra em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, onde diz assim: Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa profecia se cumpriu na igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a segunda igreja do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse nós encontramos 7 igrejas. E a igreja de Esmirna é a segunda igreja do livro do Apocalipse. A igreja de Esmirna no passado passou por grandes provas, por grandes perseguições. Vários cristãos foram mortos nesse período da igreja de Esmirna, a segunda igreja do livro do Apocalipse. A igreja de Esmirna teve seu início no ano 100, com a morte de João, o último apóstolo de Jesus, e vai até 313. E quando você estuda, amigo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, aqui Deus ele deixa claro para os cristãos de Esmirna de que eles passariam por grandes perseguições, por uma grande perseguição que duraria 10 dias. E quando você estuda o que significa um dia em profecia, você entende que um dia em profecia equivale a um ano. Ou seja, amigo, esses 10 dias de perseguição que sobreviria sobre a igreja de Esmirna foram 10 anos de perseguição. Quando você vai para Números, capítulo 14, versículo 34, lá relata que cada dia significa um ano. Ou seja, esses 10 dias de perseguição que a igreja de Esmirna passaria no passado foram 10 anos de perseguição. E esse período começou em 313 e vai até 313. E no ano 313, Constantino ele assina o Edito de Tolerância de Milão e naquele momento cessa a perseguição contra os cristãos. Vários cristãos foram mortos nesse período. Mas o que me chama a atenção aqui, amigo, é que na igreja de Esmirna havia um grande homem de Deus. O bispo da cidade, o bispo da igreja de Esmirna, o líder espiritual da igreja de Esmirna era Policarpo de Esmirna. De acordo com Tertuliano, um grande teólogo do terceiro século, Policarpo ele foi ordenado como bispo de Esmirna pelas mãos de João, o último apóstolo de Jesus Cristo que morreu ali no ano 100. Policarpo de Esmirna, ele era bispo de Esmirna. E quando estava acontecendo essa grande perseguição em Esmirna, de acordo com Eusébio de Cesareia, Policarpo estava escondido fora da cidade. E quando os homens ali estavam procurando Policarpo, quando eles encontram Policarpo, a história relata, amigo, que Policarpo, ele ofereceu comida para os inimigos. Isso mesmo, amigo. Quando os homens chegaram ali para poder prender Policarpo ele ofereceu comida para os inimigos e ele pediu permissão para que ele pudesse ficar sozinho, porque ele queria orar. Naquele momento a história relata, amigo, que Policarpo ele passou ali 2 horas em oração. 2 horas tendo comunhão com Deus, orando ao Todo-Poderoso. Policarpo ele sabia que ele iria morrer e naquele momento Policarpo ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele entrega a sua vida a Cristo, ele pede força para Jesus naquele momento. E quando eles pegam Policarpo, aqueles homens pegam Policarpo, ele leva Policarpo diante do governador e quando o governador ele vê Policarpo, a história relata que o governador ele fez de tudo para que Policarpo renunciasse à sua fé. Policarpo, você já é um homem idoso, por que você não renuncia a Jesus, adora o imperador? Por que você não renuncia a esse Cristo? Naquele momento Policarpo, amigo, ele dá uma grande resposta de fé para ele. Policarpo ele olha para o governador e fala para ele: olha, eu tenho 86 anos de idade. Nesses meus 86 anos de idade eu servi a Jesus Cristo e nenhum mal ele me fez. Como eu posso agora renunciar a esse Jesus? A história relata que naquele momento, amigo, eles pegaram Policarpo, levaram para uma arena e quando eles chegam com Policarpo naquela arena, os pagãos naquele momento começaram a gritar: morte ao doutor da Ásia, morte ao pai dos cristãos. E naquele dia, amigo, Policarpo ele foi morto. Eles queimaram Policarpo. Policarpo, quando o fogo começou a consumir o corpo de Policarpo, eles começaram a gritar naquele momento, eles começaram a falar: morte ao doutor da Ásia, morte ao pai dos cristãos. Policarpo, amigo, ele morreu naquele dia. Policarpo naquele dia morreu por Jesus, porque Policarpo ele acreditava nessa promessa de que um dia ele receberia a coroa da vida eterna. Deus ele deu uma promessa para a igreja de Esmirna. Se eles continuassem até o final, eles receberiam a coroa da vida eterna. Essa promessa, amiga, é também para mim e para você que estão vivendo nesses últimos dias. Se eu e você continuarmos firmes nessa caminhada cristã, um dia nós vamos também receber a coroa da vida eterna. Que Deus possa te abençoar.